Irmãos, eu os convido neste momento a abrir a Bíblia no Evangelho segundo registra Mateus, no capítulo 21. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 18, dando prosseguimento à exposição do texto. E assim continuarmos nesta que é a última semana, ou registro da última semana do Redentor, com o seu ministério terreno. Não é a última semana do ministério de Cristo, pois ele o mantém até hoje, mas do registro daqueles primeiros momentos antes de que perdurasse o seu ministério ressurreto. A partir do verso 18 de Mateus 21, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou procure alguém aí sentado ao seu lado para acompanhar o texto que diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a estes monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicano e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança.
e agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Vamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Deus amado, nós reconhecemos a Tua graça em nos permitir estar no templo, mas mais do que isso, em nos permitir sê-lo. Te agradecemos porque temos liberdade para nos ajuntarmos e juntos ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, para que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer, e oportunidades, como já tem nos dado na vida, para colocar em prática os bons ensinamentos da Tua lei. Nós rogamos a Tua bênção nesta noite, orando em nome de Jesus. Amém. Se você der uma olhada nos versos anteriores, na segunda-feira, né, reverendo? Eles estavam tendo um embate com Jesus que envolviam algumas crianças. Curioso, porque eu vou fazer uma breve introdução sem precisar chamá-las aqui. Mas nós ligamos muito pouco para o que crianças pensam a respeito do Redentor. Mas note que, depois da limpeza no templo, Jesus foi aclamado e reconhecido como Messias por crianças. Tem criança aqui hoje? Tem? Olha lá, uma lá em cima. Crianças, o pastor está falando com vocês. Vocês não precisam crescer para tomar uma decisão por Cristo. Eu acho que está errado. Eu estou dizendo eu acho para ser legal. Entendeu? Porque eu acho uma maneira engraçada, legal, mas leve, de dizer coisas profundas e pesadas que a gente devia dizer com o dedo em riste, bem pertinho do nariz, para a pessoa ficar bastante intimidada. Então eu vou dizer eu acho, para não ter que dizer da outra forma, que está errado o pai e a mãe que espera que o filho tome uma decisão por Cristo quando ele crescer. Incomodava os mais velhos, os adultos, fariseus, estudantes da lei, oficiais do templo e da igreja da época, o que as crianças diziam a respeito de Jesus. Crianças, eu lamento por vocês. Dificilmente vocês saberiam dizer alguma coisa substancial sobre Jesus que não se limitasse a uma historinha ou outra da Bíblia cujo significado ou a moral da história sequer nós saberíamos dizer. Aquelas crianças estavam clamando uma coisa parecida com o que nós cantamos hoje: Hosana. Será que depois de ouvir 2 vezes sobre o que significa Hosana, a gente já aprendeu o que essa palavra significa? Ai, salva a gente agora, Senhor. Será que a gente lembra o que significa Hosana? Essas crianças abriram aí, você vai dar uma olhada no texto anterior, uma série de eventos
que vão, na verdade, continuar no dia seguinte. Que eventos? Você está pensando em fatos, muito provavelmente. Mas eu quero chamar a sua atenção para coisas que vão além de fatos. Existe um negócio que a gente chama de narrativa. As pessoas narram uma história. Quer ver o que é uma narrativa? Narrativa é quando você conta uma história. Eu vou contar uma história para vocês. Mas existe o significado profundo, às vezes oculto, do que aquela narrativa quer explicar. Nós chamamos, ou seja, há uma narrativa sendo feita dentro da narrativa que a gente nem sempre consegue enxergar. Não é o significado, a explicação da história, é que está acontecendo ao mesmo tempo uma outra história dentro da história. Nós chamamos isso de metanarrativa. A narrativa eu vou explicar agora. A metanarrativa eu vou pregar ela. Qual é a história? A história é razoavelmente simples. Lá está Jesus na cidade dos figos. Curioso, né? Aí vai ter fome e não tem figo na planta. E aí o dia passou, houve o então, no dia seguinte, ele teve fome e resolveu voltar. Voltava para onde? Será que a gente lembra de onde ele estava voltando? Ele estava voltando para Jerusalém. Por que dormindo em Jerusalém? Dá uma olhada aí no texto. Ele estava dormindo em Jerusalém por um motivo muito claro. Era Páscoa. Jerusalém estava lotado, igual o Brasil está em Copa do Mundo. Não tinha lugar em Jerusalém. Então você tinha que se hospedar nas cidades ao redor para poder usufruir do templo. Igual algumas pessoas estão em algumas cidades próximas ou em bairros próximos aos estádios, mas não estão conseguindo se hospedar próximo, literalmente, e ir a pé ao estádio para assistir o jogo. Acho que é uma boa ilustração, uma vez que nós somos o país que cedia a Copa. Jesus não está lá embaixo como eu estava, Jesus está aqui em cima. Por que eu sei que ele está em cima? Porque o texto diz aos discípulos, explicando por que aquela figueira secou-se tão rapidamente, de assim ficou assim, porque ele diz, este monte, você reparou? Este monte, você pode dizer a este monte, sai daqui e se lança no mar. E é claro que você, como eu, quando eu li primeira vez esse texto, pensou naquela musiquinha que fala sobre a fé que move montanhas. Cada um pensou na sua, quem não pensou compôs. Lá de cima, descendo para Jerusalém, eles encontram uma árvore. Aquela árvore só podia ser de uma coisa. Betfagé era a cidade dos figos, era o que o nome significava. É igual você ir para uma cidade aqui, acho que é no nosso estado, que tem uma cidade chamada Laranjeiras. Agora, é ruim quando você vai para cidades, por exemplo, Patos de Minas, e você não encontra nenhum pato lá. Não é? Numa cidade como Laranjeiras, o que você espera encontrar? Você está na casa de figos. O que tem que ter pendurado naquela árvore? Figo. Não tinha. E a gente acha que a situação toda tem a ver com a falta de fruto. Eu vou primeiro contar a história, a narrativa. A gente vai para a metanarrativa daqui a pouco. Jesus, você não está entendendo nada, não é? No pastor hoje. Mesma situação com Jesus. Ele está andando, de repente ele olha para uma árvore, está com fome. E é claro que ele espera que tenha figos na figueira da cidade das figueiras. Não tinha. Ele deu uma ordem. Nunca mais nasça fruto de ti. A árvore entendeu e morreu. Se matou, secou, acabou. E os discípulos não ficaram surpresos com a árvore morrer. Repare o texto. Eles estavam surpresos com a velocidade com que a árvore morreu. Que Jesus dissesse, nunca mais nasça fruto de ti, beleza. O tempo passaria, não haveria mais frutos, ela murcharia. Mas ela fez aquilo na hora. E ela se secou na frente deles.
E Jesus ainda piora a situação, contando mais uma outra história. Vocês estão maravilhados com essa história? Na verdade, o problema de vocês é a falta de fé, porque se tivessem a fé... Lembra aquela história do grão de mostarda? Só para lembrar de novo, se a fé fosse pequenininha, vocês poderiam dizer a este monte, sai daqui e se lança no mar. E isso aconteceria. Mas vamos continuar descendo para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém. E chegando lá, no templo, grave isso, já estava ensinando. Chamado a atenção, vai ser exortado. Por que vocês não creram nele? Que é curioso, porque na parábola Jesus vai exortá-los daquilo que eles mais tinham medo, né? De acreditar em João. Repararam no texto? A gente não pode falar que era do céu o batismo, porque senão ele vai falar, porque vocês não acreditaram. Mas se disser que é dos homens, a gente apanha do povo. Então, eles foram, numa perguntinha simples, confrontados com o temor dos homens versus o temor de Deus. E eles fizeram como os líderes brasileiros. Não sei de nada. Não sei, não vi, não faço ideia. E a ignorância parece ser uma boa maneira de escapar. Se você continuar olhando para a narrativa, eles não escaparam por causa da ignorância. Não sabem? Bom, já que não sabe, senta aí que eu vou contar uma historinha para vocês. Aí não é a meta narrativa, uma narrativa dentro da outra. Ainda é uma narrativa. Jesus falou, senta aí que eu vou contar uma historinha para vocês. E aí conta duas histórias. De dois filhos. Um diz que vai, mas não vai. O outro diz que não quer, mas depois se arrepende e vai. E ele pergunta para eles, quem fez a vontade de Deus? O segundo. Pois é, curioso, não é? Vocês não são burros, o problema de vocês não é burrice. É cegueira espiritual, é burrice espiritual. É falta de inteligência e captação espiritual. Porque uma historinha dessas, que trata de coisas do cotidiano, vocês entenderam. O segundo fez a vontade, não foi o primeiro, não está claro? Pois é, prostitutas, meretrizes, pecadores, párias da sociedade, pessoas com as quais vocês não querem contato, sequer tocá-las. A essa altura eles estão se lembrando da época em que Jesus contou para eles a história de um tal de samaritano que ficou caído na estrada e que eles não queriam sequer tocar aquele impuro. Na verdade, o samaritano foi quem tocou o impuro, né? Não era ele que estava caído. Pois é, eles se arrependeram, vocês viram isso acontecendo e ignoraram. Vou contar outra historinha, vamos ver se dessa vez vocês acertam, não é? Vamos lá, vamos ver. Uma falhou, vamos na segunda. E aí contou uma outra história agora, uma segunda parábola que está aí na sua Bíblia, né? Lavradores maus. E é uma história terrível, uma história que acende nosso senso de justiça. Um homem comprou, ele era dono de casa, parece que ele era tipo esses homens modernos, não é? Dono de casa. A mulher dele estava trabalhando. Não é isso? Ele estava em casa cuidando das crianças. Não. A expressão aí, dono de casa, foi traduzida literalmente, é uma palavra só, né? Mordomo. A ideia é que ele era o gerente da sua casa. Em outra, ele era fazendeiro. Dono de casa fica estranho. Mas ele era dono da propriedade, é isso que ele quer dizer. A casa era dele. Ele era o dono da casa. Não é igual na nossa cultura que a gente é dono da mulher e a mulher que é dona da casa, né? Que a gente vai dizer que vai fazer a oração é sempre na casa da fulana, nunca do fulano, né?
Ele não manda nada em casa, quem manda é a mulher. Não, aí ele era líder mesmo, mandava ele era o dono da casa. E ele resolveu preparar, que curioso, uma vinha. E pelo que vocês viram, lá em Isaías 5, fazer uma vinha dá trabalho. Tem que limpar a terra, tem que preparar, proteger para que ninguém venha comer ou machucar aquela vinha mastigando. Os animais podem entender errado aquelas folhas verdinhas e os caules, né, da vinha são tão fininhos, é tudo tão delicado para produzir uva. Ele deixou tudo preparado. E olha só, arrendou, colocou sob a administração de alguns lavradores. Falou, no dia que der uva, no dia que der fruto, eu venho buscar aí o dinheiro do meu investimento. Mas o que aconteceu foi que os enviados do dono foram mortos à medida que chegavam. Olha só, crueldade. Eles vieram cobrar o que era o dono, está cobrando aquilo que é dele. E os lavradores disseram, não, nós vamos matar esse camarada aí. E mataram um após o outro dos enviados, até que por fim o dono enviou o próprio filho. Falou, eu quero ver, agora o filho eles vão respeitar. A hora que eles virem o meu filho, eles vão ficar sem graça. Vão se arrepender, vão dizer, me perdoe. Onde a gente estava com a cabeça, matando os seus servos. Tem misericórdia de nós, leve todos os frutos, clama por nós. Interceda junto a seu pai, para que ele não nos mate. Nem. O que você vê no texto é que a história terminou de outro jeito. Ele falou, é agora que a gente vai ficar rico. Olha que loucura. A gente mata o filho e pronto, não tem mais herdeiro. A vinha é nossa, a gente faz da vinha o que a gente quiser. A gente é dono deste paraíso. E aí ele perguntou, quando o pai vier a vinha, o que você acha que ele vai fazer com esses lavradores? A essa altura, como você, já indignado com essa história, ele vai acabar com esses lavradores, ele vai fazer justiça, ele vai matá-los, e vai matá-los com dores horríveis. Não é isso que diz aí? Olha lá o verso 41. Fará perecer horrivelmente. Eles estavam irados. Que história horrorosa essa que o Senhor está contando, Jesus de Nazaré. Se fosse eu matava com requintes de crueldade. E ainda dava a vinha para outro. Que conclusão interessante. É mesmo? Pois é. Acho que vocês não entenderam o que vocês estão fazendo, não é? E aí ele faz mais uma citação da pedra, dizendo que eles rejeitaram a pedra e dizendo, o reino de Deus vai ser tirado de vocês, igual a vinha que vocês descreveram, e vai ser dada na mão de quem produza os frutos corretos. Talvez aqui você tenha alguma indicação lá da figueira, mas ainda não. Ou só que não, e eu vou provar isso. E aí está o povo que lhe produz os frutos respectivos, e quem tropeçar nessa pedra cai igual aquela estátua de Daniel. Lembra que Daniel interpretou o sonho para o rei, que se viu numa estátua dividida em vários tipos de materiais, e veio uma pedra e despedaçou aquela estátua. Jesus usa aquela figura de Daniel para dizer, quem cair sobre essas pedras, sobre esta pedra será reduzido a pó. Inclusive, o cair e ficará reduzido a pó é uma lembrança disso aí. E aí eles ficaram felizes porque eles tinham entendido? Não. A história termina com eles irados, desejando prender Jesus, mas graças a Deus pelo temor de homens, né? Que foi o temor da multidão que protegia Jesus neste momento. Que coincidência? Não, é terça-feira. Não é coincidência. É terça-feira. Jesus vai provocá-los aquela semana. Eles já estão sendo provocados há um bom tempo.
Mas Jesus é passado os limites deles naquela semana. Então, quando a gente vê que eles prenderam Jesus no Getsemane no final da semana, a gente vai ficar meio surpreso. Mas não tem porquê. Se eles pudessem, eles teriam feito isso na terça. Mas aí ele teria ressuscitado na quinta, ia ficar meio estranho, a semana ia ficar toda bagunçada. Eu acho que temos mais aqui. Mantenha o texto aberto. Hora da metanarrativa. Volta lá para o comecinho. Verso 18. O que é que você tem na metanarrativa? Algo mais sendo ensinado aqui. Não é apenas a história de Jesus, uma figueira que não deu frutos, e lições sobre como nós devemos dar frutos, senão Deus faz a gente secar. Não. Eu acho que a primeira coisa que você deve saber e começar a identificar aqui é que tudo o que nós lemos do verso 18 até o fim desse capítulo, tudo, é uma profecia só que está se cumprindo. Essa é a meta-narrativa. Enquanto esses fatos estão acontecendo, e embora o texto seja longo, é apenas uma conversa pouco amigável, eu tenho que reconhecer, entre Jesus e os líderes da religiosidade judaica, onde eles conversam no templo, e eles eram aquelas pessoas que gritavam uns para os outros: templo de Deus, templo de Deus, estamos seguros. Você leu a narrativa, você leu a profecia, você já devia saber qual é a metanarrativa. Enquanto essa história da figueira, quando essa história dos fariseus e as parábolas, tudo isso, abra sua Bíblia lá, está em Jeremias capítulo 7. A coisa mais difícil de pregar em Mateus é que não dá para pregar só em Mateus. Quando você prega em Mateus, você precisa pregar em algum texto do Antigo Testamento junto. E essa é a metanarrativa de Mateus. Mantenha sua Bíblia aberta lá. Eu queria só te ajudar no exercício. Faz igual está fazendo essa mocinha aqui, o pessoal aqui da frente. Acha Jeremias, mas não perde Mateus, para você poder comparar, tá? Fazer um movimento rápido. Prepara aí, porque a gente vai precisar ir e voltar. Eu preciso fazer isso. Por que eu preciso fazer isso? Vou adiantar, antes de chegar lá. Nós já somos, lamentavelmente, semi-analfabetos biblicamente. É a nossa cultura, é o nosso tempo. Eu me lembro de histórias como a daqueles homens simples, sapateiros, costureiros, gente de profissão humilde, não eram professores de faculdade, nem tinham grande formação, que resolveram se aventurar numa terra que diziam que tinha até dragão nadando na água. Mas eles encararam a viagem. Mas aí o capitão que dizia que era crente mudou de ideia. Na verdade ele não mudou de ideia, ele resolveu dizer a verdade. E ele não era crente coisa nenhuma. Ele era católico romano, uma época em que católicos e protestantes não se davam muito bem, do tipo, matavam um ao outro. E aí ele resolveu assumir. Prendeu os calvinistas. Anos depois de ter jogado eles lá de cima, de um monte bonito, era bonito lá, disseram recentemente que é uma das 7 maravilhas modernas do mundo, chutaram eles lá de cima. Hoje para chegar lá em cima tem que ir de bondinho, e é caro. Um monte de turista lá, olhando para uma vista que foi a última de irmãos seus. Lá naquele lugar que depois ficou chamado de Baía de Guanabara, e eles conhecidos como os mártires de Guanabara, gente simples. Foi dado para eles papel e lápis. Escreve aí no que vocês creem. Qualquer coisinha, não precisa muito não. Ele, bonzinho, deu até uma Bíblia. Bíblia, uma vela acesa,
lápis e papel. Escreve aí no que vocês creem. Se eu não concordar, vocês morrem. São folhas e folhas e folhas do que ficou conhecido como Confissão de Fé de Guanabara. Por que você está contando essa história? Porque Jesus gostava de contar histórias, parábolas. Essa é a parábola da nossa ignorância. Será que se a gente tivesse papel, Bíblia e uma luz fraquinha, a gente escreveria muita coisa sobre o que a gente crê? Lamentavelmente, acho que ninguém passa por essa... Tem gente que acha meus exemplos tão assim, difíceis, que ninguém passa. Eu fui explicar esse exemplo um dia para um professor. Ele me contou a história do frango, dizendo: cuidado, Jonas, com as histórias. Conhece a história do frango? A senhora foi comprar frango e queria saber se o frango era fresco. Aí ela pegou o frango, abriu as asas, enfiou o dedo por cima, por baixo, apertou, virou, balançou, botou o frango na mesa e virou para o vendedor e disse: esse frango não é fresco não. Aí ele falou: minha senhora, num exame desse nem eu passo. Mas não é para passar nesse exame. Se você se comparar com a Bíblia, ninguém passa no exame. E essa é a vantagem. A Bíblia serve para isso. O Redentor que não. O Redentor tem outra serventia. Olha para o texto de Jeremias 7. Ele é a metanarrativa, ou seja, ele é o texto que está sendo cumprido à medida que a narrativa acontece. Você já deve ter lembrado disso, mas só para não adiantar o sermão, só para você ter uma palhinha disso. Quando Jesus estava limpando o templo, no verso 12 a 13, dá uma olhadinha lá em Mateus, depois de virar as mesas dos cambistas, Jesus briga, ralha com eles, dizendo assim: a minha casa será chamada casa de oração. Isso a gente viu domingo passado. Mas aí ele completa dizendo: vós, porém, a transformais em covis de salteadores. O que é que você tem lá em Jeremias? Volta lá para Jeremias 7. Deixa eu achar aqui a referência. Eu botei para Mateus 21. Eu preciso botar aqui em Jeremias 7, verso 11. Achou? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Repare, ali a gente já tem indicação. Jesus entra no templo para cumprir Jeremias 7. Por isso que ele começa citando. Aí você fala: o que tem a história da figueira a ver com isso? Não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Porque esse é o nosso texto. O verso 18 começa com Jesus olhando para a figueira, não encontrando o figo. Agora eu chamo a sua atenção, mais para frente aí. Deixa eu achar aqui a referência. Vamos dar uma olhada lá. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não achando nela senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Onde está isso em Jeremias 7? O Vitor já achou. Verso 20. Diz o texto, num contexto de julgamento, que o Senhor derramaria sua fúria sobre as árvores, mas também sobre as pessoas. E os discípulos estavam preocupados com a velocidade com que a árvore secou. É curioso como a gente vai lembrar mais da história do frango que eu contei aqui. Os mais espertos da história de Guanabara, e só os crentes vão lembrar da história de Jeremias. Cuidado para você não ser desviado. A verdadeira atenção não estava na figueira murchando e na velocidade com que ela murchava, mas com o que aquilo significava. Ontem, Jesus havia dito que a casa de Deus não podia ser chamada de covil de salteadores.
Jeremias 7. E hoje, ele antes de chegar em Jerusalém, secam a figueira. Peraí, não pode ser coincidência que no mesmo capítulo de Jeremias, ele fale das duas coisas, de Deus mostrando o seu julgamento e a sua ira sobre as árvores daquele lugar. Muita coincidência, não é? Mas parece que não. Parece que o que está sendo ensinado aqui é que o julgamento também anuncia o Messias. Que nós temos muita dificuldade, mas muita dificuldade de anunciar o Salvador, o Redentor, Cristo Jesus, através de mensagens e textos que falem sobre juízo. Mas textos que falam sobre juízo também anunciam o Messias. E o texto de Jeremias é um texto de juízo. Veja com seus próprios olhos. Jeremias é um dos profetas enviados a Israel, cujos ouvidos não estão abertos para ouvir. E ele está dizendo, vocês não estão ouvindo o que Deus está falando. E Deus vai julgá-los. Então, quando Jesus desce para Jerusalém, no caminho cega a figueira, antes já citou, e mais para frente vai citar de novo, está muito claro que o príncipe da paz veio para julgar. Estranho, né? Mas é exatamente isso que ele veio fazer. João diz que o julgamento já foi feito. Que aqueles que não creem em Jesus já estão julgados. E é por isso que a figueira secou tão rápido. Porque ela tinha que mostrar na frente deles que o julgamento estava ali, encarnado, na frente deles. E eles estão preocupados com o tamanho da fé. A gente consegue fazer igual? Dá para ensinar o truque? E tem gente realmente crendo nisso. Deixa eu só explicar o que diz aqui no verso 21 de Mateus. Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Você fala, nossa, olha só, mas o que poucas pessoas sabem é que uma referência ao Monte das Oliveiras, tal como ele estava fazendo, este monte, e ergue-te e lança-te do mar, era um provérbio comum da época. E Jesus não está inventando, olha, esse negócio que eu fiz com a figueira dá para fazer com esse monte, olha aqui, ó. Não. Ele está dizendo que ele vai usar um provérbio da época, que nada mais é do que uma metáfora. O que esse provérbio significava? Qual era a metáfora que ele carregava? Era apenas uma ideia de fazer grandes coisas. Eles não estavam entendendo que a fé seria capaz de grandes feitos. E aí ele disse, falta fé para vocês, inclusive para acreditar naquele ditado popular, que fala que quando pessoas faziam grandes feitos, era como se elas tivessem mandado o monte levantar e pular dentro d'água. Jesus não está dizendo que é literal. Ficou triste agora, né? Poxa, eu esperei Mateus inteiro para chegar aqui e aprender como lançar monte dentro d'água e ter uma fé poderosa. E o senhor está dizendo que isso aqui não é literal? Não é literal, não. Jesus apenas está ensinando a eles que grandes coisas podem ser feitas com pequena fé. O que vocês precisam não é de grande fé, mas de um grande Deus. E que isso aqui não significa que vocês podem fazer o que quiser. Porque olha só, o final desse texto, 22, parece que a gente está liberado para pedir o que quiser que Deus vai dar. Não é isso? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não recebeu, faltou fé. Não é isso? Pois é. Quem diz isso aqui, essa parte final, não é Jesus. Porque Jesus está dizendo aqui o que você vai ler nos outros evangelhos. Mateus omite o em meu nome, mas não omite a teologia disso. Tem que estar de acordo com os propósitos de Deus. Você não pode duvidar que dentro dos propósitos de Deus,
Deus vai dar. Eu não sei quais são os propósitos de Deus, então não duvida nunca, não. Creia sempre. Se Deus não deu, não eram os seus propósitos. Se Deus deu, eram os seus propósitos. Mesmo que o que você precise seja de um milagre. E a gente tem uma dificuldade de acreditar em milagres. Semana passada a gente já ouviu, eu apenas vou repetir. Quem não crê em milagre é liberal. Se você não crê em milagre, seu lugar não é aqui dentro. É um convite educado para você ir e nunca mais voltar. Aqui, todo mundo que está aqui acredita em milagre. Outro dia me perguntaram, o senhor acredita em milagre? Eu acho que no dia que eu disser não, eu morro. Na hora. Pá! O senhor acredita em milagre? Não. Não acredito em milagre. Eu tinha leucemia na sexta. No sábado não tinha mais. O que foi aquilo? Erro. Erro. Eles erraram a contagem lá. Você acredita em milagre? Não. Não. A minha primeira filha tinha 2 irmãs gêmeas, não uma. E a probabilidade de uma gravidez como aquela vingar, ali ó, está dormindo no colo da tia. Você acredita em milagre? Não. Eu vou contando vários. Tenho da Riane também. Tenho da mãe. Eu tenho uma coleçãozinha. Tem aqui. Não tem milagre aqui? Tem aí? Não, né? Aí é tranquilo. Aí só oração resolve. Essa é a parte da figueira. Temos uma dificuldade de encontrar mensagens messiânicas no juízo e de acreditar que Deus espera que a gente creia, nem que seja um milagre. Mas aí vem logo em seguida o encontro de Jesus com eles. Aqui fica um pouco mais rápido a narrativa. Por quê? Porque não são fatos, são conversas. Dá uma olhada lá. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais anciãos, sacerdotes, e perguntavam sobre a sua autoridade. Estou no verso 23, não é? Então o tema autoridade aí começa a aparecer. Lembre-se de que estas coisas que Jesus, que está sendo perguntado, não é? Com que autoridades fazes estas coisas? Diz respeito às curas que ele estava fazendo no templo e a limpeza que ele fez no templo dos vendedores. Então Jesus expulsou os vendedores e fez algumas curas no templo. No dia seguinte, quando ele estava lá ensinando, eles perguntaram com que autoridade Jesus estava fazendo o que está descrito aí no verso 14. Tá acompanhando? Verso 14 fala que ele no templo curou cegos e coxos, não é? E nos versos anteriores nós já lemos, ele limpou o templo. A pergunta é, quem você pensa que é para fazer o que está fazendo? E quem te convenceu disso? Eu me correspondi com um ateu, alguns meses atrás, que argumentava comigo sobre Jesus não ser, de fato, Deus. E ele disse, um dos seus argumentos brilhantes, foi de que Jesus só achava que era Deus porque foi ensinado a crer que era Deus. A mamãe dele falava assim, você é Deus, viu? Aí ele acreditou. Aí eu perguntei para ele, rapaz, deve ser verdade o que você está falando? Eu não tinha pensado nisso. A mãe dele, por conta daquele problema que ela teve na gravidez, né? Acreditava. Qual foi o problema que ela teve na gravidez? Tem um anjo que apareceu, falou que ela ia ficar grávida. Foi um problemão que ela teve lá. E aí ela falou assim, menino, você é filho de Deus, você é Deus encarnado. E Jesus acreditou, só fazendo milagre. E eu falei, agora com você, que é um ateu, me desvendando os olhos, eu entendi. Vou me convencer que sou rico. Quem sabe amanhã acordo na casa do Silvio Santos e ele na minha. Aí vai ser mais fácil eu sonhar áreas maiores, não é? Falou, você quando se convence, já aconteceu com você, de você estar convencido que tem dinheiro na sua conta e o extrato te dizer o contrário? Direto? Esses dias para trás aconteceu um erro no Banco Itaú, não é? O pessoal do Mackenzie recebe pelo Banco Itaú e eu não. Eu e outros eleitos recebemos pelo Banco Santander. O Itaú depositou e tirou. Depositou e tirou, houve um erro. Depois eles tiveram que repor o dinheiro, claro.
não é? Aí eu cheguei lá, você viu sua conta? Eu falei, meu Deus, você também sabe. Fui lá olhar para minha conta, graças a Deus tinha dinheiro, mas era o dia do recebimento, né? Não tem dinheiro hoje, né? Naquele dia tinha. E eles falaram, não, o dinheiro nosso caiu ontem e hoje sumiu da conta. Horrível, não é? Situação horripilante. Vamos voltar aqui. Depois a gente volta na história. Com que autoridades fazer essas coisas? Quem te deu autoridade? Jesus vai lançar a mão de João Batista. Por quê? Porque está em Jerusalém. E Jerusalém tinha sido o palco da última atuação de João Batista, com aqueles problemas com Herodes, sua morte, e ainda era muito vívida a figura de João Batista para eles. A pergunta, como vocês já sabem, de onde vem o batismo de João, eles não querem responder se do céu ou dos homens. O restante do texto é para explicar isso. Simples assim. Jesus vai abrir aqui a porta e vai responder com duas histórias, duas parábolas. Só isso. Jesus está ensinando, eles perguntam, falou, eu vou responder através de João. Se vocês não me enxergarem pelas lentes de João Batista, vocês nunca vão conseguir me ver de verdade. E então Jesus apresenta aqui o tema da autoridade. Lembre-se de que Jesus já foi não perguntado, mas isso incomodou os líderes. No finalzinho do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, o último versículo, antes de acabar o Sermão do Monte, Jesus terminou de ensinar e as multidões, maravilhadas pelo seu ensino, diziam, ele fala como quem tem autoridade. Agora Jesus resolveu usar essa autoridade. E o que eles esperavam ouvir é, quem me deu a autoridade foi o povo. Seria tudo que eles precisavam ouvir para morrer. Para morrer, porque se ele fosse uma autoridade constituída pelo povo, Roma esmagaria os judeus, como eles pretenderam fazer ao matar Jesus. O povo está com Jesus, ele é um perigo. Roma nos esmagará. Vamos colocar em maus lençóis. O que ele vai dizer? Jesus coloca eles diante de João Batista. Eles ficam naquele dilema, não respondem. Jesus responde por eles. Primeira parábola, verso 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegou o seu primeiro e disse, filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, mas não foi. Verso 30, disse a mesma coisa para o segundo filho. Ele disse, não quero. Depois bateu aquele arrependimento. O pai vai ficar chateado comigo se eu não for. É errado eu não atender os pedidos de meu pai. Eu vou. Quem fez a vontade do pai? Verso 31. Eles disseram o segundo. Falei, pois é, se foi o segundo, então vocês estão errados. Onde que isso está na narrativa de Jeremias? Se você der uma olhada lá em Jeremias, novamente, capítulo 7, imagino que você não tenha perdido aí de vistas o capítulo 7 de Jeremias, eu vou chamar a atenção para o verso 25. Olha o verso 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando desde madrugada, eu os enviei. É isso que Jesus está aplicando aqui. Vocês receberam João como um profeta e fizeram como o capítulo 7 de Jeremias, que é o capítulo que está sendo cumprido no decorrer dessa narrativa. Vocês o mataram, vocês desprezaram ele, vocês não ouviram o que ele tinha para falar. Se vocês não o reconhecem como um profeta, como vocês vão me reconhecer? E a gente fica feliz da vida que no final desse texto, eles não querem matar Jesus, porque o povo acha que Jesus é profeta. Não.
Não é só isso. Ele ainda é o profeta de Nazaré, desprezado pelos que não creem e desprezado pelos que creem. Às vezes a gente acha Jesus Deus, Jesus o máximo, Jesus sábio, mas não dá para levar a sério tudo que Jesus diz. Dá para levar a sério o que Jesus diz? Nem tudo. Porque Jesus diz que a ansiedade cura coração. Não dá para levar a sério um negócio desse. Sem um remedinho não dá, né? Jesus diz que falta de confiança é pecado. Acho que ele nunca viveu no Brasil. Jesus diz que se a gente tiver uma fé pequenininha, a gente pode fazer grandes coisas, que é o que a metáfora da montanha diz. Mas se eu tenho uma fé tão grande e nada acontece, não é assim? Tudo errado. João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, diz o verso 32, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer. Ou seja, vocês são o filho que disse sim, o filho que tinha a lei, o filho que tinha o templo e o filho que não foi. Vocês não fizeram a vontade do Pai. Ou seja, se eles tivessem crido em Jesus, não estariam fazendo essas perguntas para Jesus. Crido em João Batista, não teriam problemas, não teriam feito essas perguntas para Jesus. Atentai noutra parábola. Eles não entenderam ainda. Havia um homem, dono de casa, plantou uma vinha. Você já conhece essa história. Essa é uma história que Jesus está tirando de Isaías. Ele não chega à conclusão final da história de Isaías, mas vai usar a mesma figura de Isaías, de um homem que planta vinha, mas agora aquela vinha está sendo usurpada. Novamente os profetas estão sendo enviados, um atrás do outro morrem. Jesus agora vai acrescentar um detalhe. No verso 37, o dono da vinha manda o seu próprio filho. Isso ninguém esperava. Isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tinha reservado. E o que Deus tinha reservado não era um profeta, era o filho. Isso ninguém esperava. Mas eles olharam para o filho como um profeta qualquer e o mataram. Olha o verso 39, que curioso. Mataram ele fora da vinha. Não matou a charada ainda? Isaías 5 diz: a vinha é a casa de Israel. A vinha é Jerusalém. Você reparou que os dois exemplos são de uma vinha? Jesus adorava usar nas parábolas vinha. Por que será? Porque ele gostava de vinho, gostava de uva? Não, porque a vinha é a casa de Israel. Ele vai abandonar a vinha e vai dar a vinha na mão de outros. Olha para você, olha em volta. Acha o judeu mais próximo. Não achou? A gente não tem cara de nada, né? Você vai em outros países, todo mundo tem a mesma cara. Você vê os jogadores da Alemanha, você fala, eu não sei como é que eles sabem. Eles são tudo a mesma cara, termina o nome tudo do mesmo jeito. É a mesma coisa. Vai Ivanovic, chutou para Ivanovic, que chuta para Ivanovic. Jovic pegou. Gente, assim, para mim tanto faz, é tudo a mesma cara. Levanta um alemão louro, alto, tudo a mesma coisa. De vez em quando tem um outro lá que é meio diferente, mas no final é Jodovic, fica do mesmo jeito. Não achou nenhum judeu aí? Você, gentio, você, hoje é chamado de Israel. Você está com a vinha na mão. Adivinha o que vai acontecer quando você
apresentar sua vinha para o dono dela. Aí você fica pensando na figueira, né? Você fica preocupado. Calma, ainda não é hora de preocupar. Apenas caminhe comigo mais um pouquinho aqui. O que eu quero que você veja nesse texto não é que você pode secar, ou que Deus vai arrasar com essa vinha. Eu quero que você veja que Jesus sabia porque estava lá. Jesus nada está acontecendo fora do seu controle. Ele fala: vocês vão pegar o filho, vão levar para fora da vinha e vão matar o filho fora da vinha, e no dia que o pai vier, vocês vão se lascar. Mas Jesus não disse assim, disse de outro jeito, né? Então eu vou dar um recado para nós hoje. Deus está enviando profeta atrás de outro profeta. Todo domingo sobe um aqui nesse púlpito. E todo domingo a vinha do Senhor é sachada, regada, protegida, cevada, cercada, cuidada. Quem é a vinha? Quem é a vinha? Você está olhando para o pastor achando que ele é a vinha? Você é a vinha. E no dia que Deus for colher as uvas, aqui ele tem direito, porque ele fez com cuidado. Diz Isaías que o outeiro é fertilíssimo e que as uvas eram escolhidas, mas nasceram uvas amargas. No dia, agora já é outro profeta, já é a aplicação dessa própria parábola. No dia que o pai vier para olhar você no seu galho e não encontrar nenhuma fruta, você está lascado. Você vai ter que passar pelo fogo e você não vai ter nada para apresentar. Cuidado, porque o julgamento anuncia o Messias. Quer ver uma outra aplicação disso muito interessante? O inferno dá glória a Deus, não louvando, nem rendendo louvores, glórias e graças, mas quando Deus julga e pune, sua glória é revelada e o Messias é apresentado. Você, como eles, está sendo julgado neste exato momento. A gente realmente acha que entrar aqui é uma bênção. Uma vez eu preguei dizendo que estar no culto é perigo de vida, que é Cristo quem impede que a gente entre e não morra antes de sair. Pois mais uma vez eu vou lhe dizer, toda vez que você ouve o evangelho sendo pregado, você está sendo julgado. Se você não crê, você entra na mesma categoria dos fariseus e dos escribas, que são deixados literalmente para trás. Eles estão lá, achando que perderam Jesus de vista, que falhou-lhes o intento de crucificá-lo. Jesus está dizendo: vocês é que não entenderam nada, eu estou julgando vocês. Jeremias capítulo 7 é um texto de julgamento. Ele está julgando. E toda vez que o evangelho é pregado, ele anuncia salvação para os que creem e julgamento para os que não creem. E vez após vez você entra aqui e sai do mesmo jeito, incrédulo. Está esperando que o pai, quando vier, dê parabéns. Você acha mesmo que você vai correr apaixonado para os braços do pai e se lançar como uma criança, achando que musiquinha descreve o que a Bíblia diz? Tolo. Pois quando o julgamento é anunciado, anunciamos o Messias. E Cristo é o Messias. Jesus é Deus. E nós não estamos ouvindo o que Ele está falando. Quando nós ouvimos, a conversa muda totalmente de figura. Eles buscavam prendê-lo, mas não conseguiram. Agora deixa eu voltar na última parte que eu quero expor. Primeiro, quando Jesus fala da vinha, 2 vezes na parábola, ele diz que ela será entregue a outros que produzam frutos.
a gente sempre confunde a ideia de fruto. Fruto é o quê? Convertido? Fruto é o quê? Frutos são atos de justiça daqueles que confessam o seu nome. Deus não espera que você produza frutos para entrar no céu, para ser salvo. Ele já te amou. Ele já preparou a vinha. Ele tem direitos de ver na sua vida os frutos da santificação, da mesma fé que te justificou. Porque Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Mas quando essas frutas não vêm, nós somos dignos de umas boas lambadas. Mas olha o segundo exemplo que Jesus usa, o da pedra. A pedra se tornou mais forte do que a construção. E não somente isso, quem cair sobre ela se despedaçará. A pedra que foi rejeitada, verso 42, se tornou a principal, a angular. E isso cumpre um outro texto do Salmo 118, verso 22. Você viu quanto texto bíblico? Tem Isaías, tem Salmo, tem Jeremias. Essa é a metanarrativa. É isso que está acontecendo enquanto o pessoal olha para o exame externo. Estamos sendo reprovados no exame interno. Não estão passando no teste. Estão abrindo nossa asa, apalpando o peito, apertando, botando de cabeça para baixo. Nós não estamos passando no teste. E ninguém pode passar nesse teste. Ninguém. E é por isso que anunciamos o Redentor. Porque sem Ele, você não passa no teste. Sem Ele, você esquece céu. Esquece fruto. Esquece Deus e sua graça. Você, como eu, precisa de Jesus. Mas precisa do tipo desesperadamente. Precisamos do Redentor. Porque se um dia nós já deixamos de ouvir os profetas, já estivemos do lado de lá, do lado daqueles que matavam os profetas, do lado daqueles que ignoravam os enviados de Jesus, do lado daqueles que não ouviam a voz do verdadeiro profeta. E ele diz, quem achar em Jesus tropeço, essa ideia de cair sobre a pedra, quem tropeçar na pedra que é Cristo e cair, vai ter grande ruína. Quem se engasga com mensagem de juízo, que prefere aquela do Deus bonzinho, que prefere aquela do Deus legal, fala do amor, não fala de julgamento hoje não quero sair daqui triste, quero sair daqui feliz, quero sair daqui animado, glória a Deus. Esses não entenderam nada. Hoje eu quero que você saiba disso. Saiba que o julgamento também anuncia que Cristo é Deus. E sabe de uma coisa? Ele voltará para julgar. Acredite ou não. E quando ele vier, não há mais chance. A chance você está tendo agora. Quando você não crê, você está sendo julgado. E quando você crê, o julgamento é esse, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. O seu julgamento está na cruz. Creia e você será livre. Não creia e você já tem o julgamento. Esse é o julgamento, não crer. Eles achavam que era uma opção. Não era. E até ali, o Messias é anunciado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos faça ouvir a sua voz. Faça crer. Quem sabe, a nossa pequena fé consiga começar aos poucos, mover montanhas. Deus nos ajude para isso. Amém. Vamos nos colocar em